Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Desperte, você que está dormindo. A passagem bíblica, que é a base do estudo de hoje, é Efésios, capítulo 5, verso 14. E aqui, o apóstolo Paulo nos escreveu o seguinte: Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Para entender Efésios, capítulo 5, do verso 11 a 14, é útil observar que Paulo costumava fazer duas exortações alternadas. Primeira, tenha um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz, de acordo com Efésios, capítulo 5, verso 8, capítulo 5, versos 1, 2, 4, do verso 9 a 11 e os versos 13 e 14. Segundo, não tenha uma vida sexualmente imoral e oposta a Deus, que mostre as obras infrutíferas das trevas, conforme o capítulo 5, nos versos 3, 4, do verso 5 a 11, verso 11 e o verso 12. Podemos analisar as exortações paralelas em Efésios, capítulo 5, do verso 8 a 10, para entender Efésios, capítulo 5, verso 11. Os crentes devem viver diante dos incrédulos como luz no Senhor e filhos da luz, conforme o capítulo 5, verso 8. O objetivo de fazer isso é ser notado, para deixar claro que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, conforme o capítulo 5, verso 9. Paulo defendia uma estratégia para mostrar a bondade divina. Os filhos de Deus deviam expor as obras infrutíferas das trevas, exibindo a alternativa justa, para que todos vissem. Podemos considerar a linguagem desafiadora e poética dos versos 13 e 14 como a afirmação ousada de Paulo de que os filhos de Deus, ao exibir o fruto da luz, conforme Efésios 5, verso 9, podem ganhar mundanos para a fé em Cristo. No capítulo 5, versos 13 e 14, ele escreveu o seguinte: Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando a vida imoral é exposta pela luz, os mundanos podem ver seu comportamento pelo que é, pois suas obras se tornam manifestas. Ao perceber que seu caminho é sem futuro e sujeito à ira, podem experimentar uma transformação da escuridão para a luz, a mesma transformação que os efésios experimentaram como filhos de Deus, conforme Efésios, capítulo 5, verso 8. O que pensar quanto ao poema ou hino em Efésios, capítulo 5, verso 14, que usou a linguagem associada à ressurreição dos mortos no fim dos tempos, para fazer um chamado claro a fim de que os filhos de Deus despertassem do sono espiritual e experimentassem a presença transformadora de Cristo, uma vez que Isaías capítulo 60, do verso 1 a 3, passagem a qual Paulo faz alusão, foi direcionada a Israel, consideramos o hino de Efésios capítulo 5, verso 14, um apelo para que os cristãos despertassem em seu papel como missionários. E eu concluo aqui, missionários esses que refletem a luz de Cristo em um mundo totalmente escuro, conforme os textos bíblicos de Filipenses, capítulo 2, do verso 14 a 16, e Mateus, capítulo 5, verso 16. E ao concluir aqui a lição de hoje, eu vou deixar com você também o texto da leitura bíblica, ou o Reavivados por Sua Palavra, que é o Salmo 108. E eu desejo que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, continuaremos amanhã o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nos encontramos lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.